Olá, meus irmãos, meus amigos, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Metanoia, Mudança de Mente. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rafael. E neste vídeo nós iremos falar de um assunto que, em meio a um grupo de irmãos, estávamos conversando e surgiu a fala de alguns irmãos de que pregadores, quem é teólogo ou quem é estudante de teologia, que é o meu caso, mencionam algumas frases, algumas coisas, termos técnicos, aonde outras pessoas acabam não entendendo, certo? Ainda não tem aquela familiaridade com aquele termo técnico, então acaba não entendendo. Então eu decidi fazer esse vídeo para tentar esclarecer algumas coisas. Então, se você quer saber, venha comigo. Meus amigos, meus irmãos, graça e paz, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal chamado Metanoia, Mudança de Mente. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rafael. Como eu havia dito, decidi fazer este vídeo falando sobre termos técnicos que pregadores, teólogos, estudantes de teologia usam e que talvez outras pessoas não entendam, ou que realmente, com base em uma conversa que eu tive com uns amigos e irmãos, eles informaram que existem coisas que uns não entendem, ou a igreja não entende o que está sendo declarado. Então eu decidi fazer esse vídeo para que você entenda. E aqui em minha mão está o esboço. Eu coloquei tudo em ordem, certo? Para eu seguir essa ordem, para mim não sair dessa ordem. Então eu vou fazer desta forma. E eu vou começar com teologia, né? Com certeza alguém já ouviu falar, um pregador falando sobre teologia, a teologia bíblica, uma boa teologia, enfim. Teologia, o que significa, certo? Primeiro, a palavra teologia, ela tem duas palavras nela. Theos, que significa Deus, e logia, que significa estudo ou ciência, mas no caso, estudo. Estudo sobre Deus, teologia, estudo sobre Deus. E o que é a teologia? Bom, em poucas palavras, a teologia é o conhecimento sobre Deus. E como conhecer? Simples, através da sua palavra, das escrituras sagradas, onde nós podemos conhecer o caráter de Deus, os atributos de Deus, que aí tem os comunicáveis e os incomunicáveis, que futuramente eu farei um vídeo falando sobre isso. Os incomunicáveis, onisciência, onipotência e onipresença, que no caso somente Deus tem, certo? E nenhuma outra pessoa tem. E aí tem uns incomunicáveis que eu falarei em um outro vídeo. Então, para definir, teologia é isso, um estudo sobre Deus, tudo que as Escrituras nos passou sobre Deus, e conhecer tudo sobre Ele, seu caráter, e enfim. Isso é uma definição de teologia para ser assim, bem sintético, certo? Você já deve ter ouvido um pregador falar de hermenêutica. Também a palavra hermenêutica é grega e ela significa interpretação. A palavra hermeneuo, certo? Ela significa interpretar. Então, quando você ouvir um pregador falando sobre a hermenêutica bíblica, ele está querendo falar sobre a interpretação bíblica, a interpretação do texto, a hermenêutica de Gênesis 5. Ele está dizendo a interpretação de Gênesis 5. Então, essa seria uma definição básica. Com certeza você também já ouviu falar sobre exegese, o pregador falando a exegese do texto, uma boa exegese, um exegeta. Então, o que significa? A palavra exegese também é uma palavra grega e ela tem um intuito, esta ferramenta, vamos dizer assim,
ela tem o intuito de você estudar capítulos, versículos minuciosamente. Um exemplo, você pega uma palavra e você estuda a etimologia da palavra, a origem daquela palavra, se ela é hebraica, se ela é grega, o que ela significa, certo? Então, a exegese ela serve para isso, e isso com certeza te traz uma melhor compreensão do texto. Então, quando o pregador estiver falando sobre a exegese do texto, uma boa exegese, ele está dizendo uma boa interpretação minuciosa do texto, dentro das suas palavras, se aquela palavra se encaixa com a frase, enfim. Esta é uma explicação básica sobre exegese. Escatologia, com certeza, você já ouviu falar sobre escatologia. O livro de Apocalipse, ele é um livro escatológico. A palavra escatos, ela significa coisas do fim, coisas sobre o fim. E logia, como você já ouviu, estudo. Então significa estudo sobre as coisas finais, as coisas do fim, estudo sobre o final dos tempos, tudo que traz a ideia de coisas futuras, coisas para o futuro. Então aí você tem a ideia escatológica, ensinamentos, doutrinas seriam para o futuro. Por exemplo, o arrebatamento escatológico, a volta de Cristo ou a vinda de Cristo escatológico, certo? São coisas para o fim. Ok. Você também com certeza já ouviu falar sobre soterologia. Soter. A palavra soter também é grega. Ela significa salvação. E logia, estudo. Então, estudo sobre a salvação. Soterologia. Quando você ouvir um pregador falando que a carta de Romanos, por exemplo, é uma carta soterológica, porque Paulo ele está falando ali de salvação, da salvação do corpo, salvação da alma, enfim. Então ali tem um teor soterológico, porque a doutrina ensinada é sobre a salvação, certo? Então, soter, salvação, soterologia, estudo sobre a salvação. Hamartiologia, com certeza algumas pessoas já ouviu, talvez outras pessoas não ouviu, mas agora você está ouvindo. A palavra hamartia também é grega e significa pecado, e logia, estudo, estudo sobre o pecado. E aí você tem a Bíblia falando sobre esse assunto, você pega versículos que falam sobre esse assunto e você consegue sistematizar. E aí ele começa lá em Gênesis, quando Adão e Eva ambos pecaram, e este modo passou para os homens. E aí Paulo falou que eles pecaram e a morte passou para os homens. E também os homens pecaram, não à semelhança de Adão, mas que também pecaram e já nascem pecadores. Então, isto é hamartiologia. Quando você ouvir o pregador falando sobre hamartiologia, é o estudo do pecado, é sobre o pecado que ele está querendo falar. Vamos para o penúltimo. Período interbíblico. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Se você ainda não ouviu falar sobre isso, está ouvindo agora. E quando que se deu este período interbíblico? Este período interbíblico ele se deu no intervalo entre Malaquias e Mateus, certo? E aí são aproximadamente 430 anos que se passaram. E esse período interbíblico ou intertestamentário, ou outras pessoas ainda vão dizer silêncio profético, é onde Deus se silenciou para o povo profeticamente. Ele já não falava através de profecia com o povo, ele se silenciou
Então o povo só vivia dos seus estudos da Torá, certo? A mensagem da Torá ainda era pregada, mas Deus tinha se silenciado. Então este é o período interbíblico, entre Malaquias até Mateus, aproximadamente 430 anos, certo? Tudo bem? Último, parafrasear. Talvez você já ouviu um pregador falando sobre, ele disse desta forma, né? Eu vou parafrasear este versículo. E o que é isso? Parafrasear é nada mais, nada menos do que dizer com as suas palavras, o seu modo de falar, mas não fugindo do pensamento do autor, não fugindo da ideia de que o texto está querendo falar. Então você pode dizer com as suas palavras, mas a ideia tem que ser a mesma. Então isso é parafrasear. Quando você ouvir um pregador falando que vai parafrasear o versículo, ele está falando isso, que ele vai falar com as palavras dele, mas que a ideia é a mesma. E agora eu vou acrescentar mais uma aqui para finalizar. Talvez você já ouviu um pregador falando, eu vou conjecturar, certo? O que é isso? O que é conjecturar? Você vai supor algo, você vai dar uma ideia àquilo, mas que não pode ferir o texto. E como exemplo eu vou dar aqui em Atos dos Apóstolos 12. Lembra quando Pedro ele foi preso, depois que mataram Tiago, não queriam que eles pregassem, e aí ele foi preso, Pedro foi preso. E o que ocorreu? Lá no texto de Atos 12 fala que Pedro ele foi dormir. Uma vez eu pregando sobre isso, aí eu conjecturei esta ideia. Por quê? Pedro ele foi dormir. Ali no texto não está implícito o porquê. Então aí eu posso conjecturar. Eu disse, Pedro talvez quis dormir porque ele estava cansado, certo? Estava com sono. Mas também Pedro, ele pode ser, né, que Pedro quis já dormir porque ele estava despreocupado com a situação. Até mesmo porque no capítulo 5 de Atos, ele já tinha sido preso e ele foi libertado, certo? Então talvez eu conjecturo, eu suponho que ele não estava com medo, ele dormiu porque ele estava tranquilo. Então, quando um pregador fala, vou conjecturar, ele está dizendo, vou supor uma ideia, aonde não fira o texto, aonde você tem essa brecha para você supor alguma coisa. E esse exemplo que eu dei, ou ele está dormindo porque está cansado, ou pode ser que é porque ele estava tranquilo. Então, finalizado este vídeo, ficamos por aqui. Se inscreva neste canal, não deixe de se inscrever e ative os sininhos para que você possa receber os vídeos assim que eles forem postados, e também para que o YouTube eles possam nos identificar este canal, nós possamos ganhar notoriedade. Ok, então com certeza eu farei outros vídeos falando sobre isso. Se você gostou, deixe o seu gostei. Muito obrigado, graça e paz.